O mundo da música está de luto. Jimmy Cliff, um dos maiores ícones do reggae de todos os tempos, morreu aos 81 anos. A informação foi confirmada pela esposa do artista, que também pediu respeito, silêncio e privacidade neste momento tão difícil para a família. De acordo com o comunicado, Jimmy Cliff sofreu uma convulsão, seguida de um quadro de pneumonia, que acabou levando à sua morte. Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre o tratamento médico ou o local exato em que ele estava internado, e a família informou que novas informações serão compartilhadas em outro momento. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pela imprensa internacional. Fãs, músicos, produtores e personalidades da cultura passaram a publicar mensagens de despedida, lembrando a importância de Jimmy Cliff não apenas como cantor, mas como um símbolo da resistência, da espiritualidade e da força da música jamaicana. Quem foi Jimmy Cliff? Nascido na Jamaica, Jimmy Cliff entrou para a história como um dos grandes pioneiros do reggae. Ainda jovem, começou a se destacar na cena musical local, em um período em que o gênero dava seus primeiros passos e ainda buscava espaço fora da ilha caribenha. Com o tempo, a voz marcante, as letras espirituais e a presença de palco firme e carismática transformaram Jimmy Cliff em um embaixador do reggae para além das fronteiras da Jamaica. Ele foi responsável por apresentar o gênero a milhões de pessoas em diferentes países, construindo uma base de fãs fiel e diversa. Ao longo da carreira, Jimmy Cliff recebeu importantes prêmios e honrarias, incluindo Grammys de música e o reconhecimento em grandes instituições culturais. Seu nome é frequentemente citado ao lado de outros gigantes do reggae, mas com uma característica muito própria: a capacidade de dialogar com o cinema, com a política e com a espiritualidade ao mesmo tempo. O cinema e The Harder They Come. Um dos pontos mais marcantes da trajetória de Jimmy Cliff foi sua atuação no cinema. Em 1972, ele protagonizou o filme The Harder They Come, considerado um clássico absoluto, tanto do cinema jamaicano quanto da própria história do reggae. O longa não apenas apresentou Jimmy Cliff como ator, mas também consolidou a trilha sonora como um marco. Músicas como The Harder They Come e Many Rivers to Cross atravessaram décadas e continuam sendo cantadas e regravadas até hoje, em diferentes estilos e idiomas, o que mostra a força atemporal de sua obra. Esse filme ajudou a construir a imagem de Jimmy Cliff como mais do que um cantor. Ele passou a ser visto como uma figura cultural completa, um artista que representava a realidade, os desafios e os sonhos do povo jamaicano, levando essa narrativa para telas de cinema e para o imaginário do público mundial. A ligação profunda com o Brasil. Entre os muitos países que adotaram Jimmy Cliff como um artista querido, o Brasil ocupa um lugar especial. Ele morou no país na década de 60, período em que conheceu melhor a cultura brasileira e estabeleceu laços duradouros com músicos e com o público. Essa relação se aprofundou com parcerias importantes. Jimmy Cliff gravou com a banda Cidade Negra e se aproximou ainda mais do universo da música popular brasileira. Uma das páginas mais bonitas dessa história foi escrita com Gilberto Gil, em uma turnê que entrou para a memória afetiva de quem viveu aquela época. No ano de 1980, Jimmy Cliff e Gilberto Gil lotaram estádios em 5 capitais brasileiras: Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. As imagens desses shows mostram um público emocionado, cantando junto, em uma mistura de reggae, MPB e energia coletiva. Por isso, a notícia de sua morte toca de forma tão particular os brasileiros que ainda se lembram, com carinho, desses momentos. Legado, Rock and Roll, Hall of Fame e impacto global. O reconhecimento a Jimmy Cliff também veio de grandes instituições. Ele é um dos poucos jamaicanos incluídos no Rock and Roll Hall of Fame, ao lado de nomes como Bob Marley, o que reforça seu peso histórico para a música mundial. Esta presença não é apenas simbólica. Ela mostra que o reggae, muitas vezes marginalizado, conquistou seu espaço definitivo no panteão da cultura global. Ao longo da carreira, Jimmy Cliff acumulou prêmios, participou de grandes festivais, gravou com artistas de diferentes países e influenciou gerações de músicos que surgiram depois dele. Muitos dos artistas que hoje ocupam as paradas de sucesso no reggae, no pop e em estilos híbridos reconhecem publicamente a inspiração em sua obra. Mais do que estatísticas, o verdadeiro legado de Jimmy Cliff está na forma como sua música atravessou fronteiras, idiomas e realidades sociais. Suas canções falaram de fé,
de resistência, de amor e de esperança. E, em um mundo cada vez mais dividido, essa mensagem se torna ainda mais necessária. A dor da perda e a busca por união. A esposa de Jimmy Cliff pediu privacidade e respeito neste momento, lembrando que, por trás da figura pública admirada por milhões, existe uma família em luto. É importante que este sentimento seja acolhido com serenidade, sem invasão, sem exploração e sem especulações desnecessárias. Do lado de fora, no entanto, o sentimento é de reconhecimento e gratidão. Fãs brasileiros e de vários países usam as redes sociais para compartilhar memórias, vídeos de shows, capas de discos e histórias pessoais ligadas às músicas de Jimmy Cliff. São relatos de pessoas que aprenderam inglês com suas letras, que encontraram consolo em momentos difíceis e que se sentiram representadas por sua voz. Em um tempo marcado por conflitos e divisões, a trajetória de Jimmy Cliff lembra que a música é uma ponte poderosa entre povos e culturas. Seu adeus dói, mas também reforça uma mensagem de paz, unidade e respeito mútuo. Mais do que nunca, fica o convite para que o legado dele seja honrado com empatia, diálogo e humanidade. Jimmy Cliff se despede do mundo, mas sua obra permanece viva em cada rádio, em cada playlist e em cada memória afetiva de quem se emocionou com sua voz. O reggae perde um de seus maiores representantes, e o Brasil perde um velho amigo que ajudou a construir capítulos importantes da nossa história musical. Que esta despedida sirva também como um momento de reflexão. Em vez de alimentar ódios ou divisões, que a música e a memória de artistas como Jimmy Cliff nos ajudem a fortalecer a compreensão, a paz e a união entre as pessoas. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo. Voltamos a qualquer momento com novas atualizações. Canal NBS Notícias. Informação com credibilidade e conexão com você. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Estamos expandindo nossos horizontes e levando conteúdo de qualidade para ainda mais pessoas. Quer interagir com a gente? Acesse o nosso site, redes sociais e os perfis oficiais do repórter Milton Santos. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS. Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.